paz do Senhor Jesus. Não mudem de canal, não saia do YouTube, você não está no lugar errado. Diretamente aqui dos estúdios de frente, vamos começar mais uma noite de bate-papo, uma noite especial, edificante, abençoador para a tua vida. Vamos, antes de mais nada, nós começarmos a bater um papo abençoado com o nosso entrevistado dessa noite aqui. Queremos deixar um recado importante para você, meu querido. Você que pode, compartilha, curte, comenta aqui no chat ao vivo, depois de subir para o YouTube. Não esquece de comentar também, deixar seu like lá, deixar comentários. Te desafio a você postar no grupo lá, nos comentários do YouTube, quem você gostaria que estivesse conosco nas próximas semanas aqui. Beleza? E antes de nós iniciarmos com a pessoa especial que está conosco nessa noite aqui, gostaria de convidar você, meu querido. Estamos ainda no projeto do sorteio do violão. E semana que vem nós estaremos sorteando o violão. Você que quer nos ajudar, abençoar esse canal, esse programa a crescer, compre, né? Vou colar aqui, né, pastor? Para nós. O violão é hoje ainda. Hoje, o violão é hoje? Já? Então é hoje, hein, pessoal? O bolo que semana que vem. Ó, R$20 cada número do violão. Você que comprar um número do violão, você vai poder concorrer, né, quantos? O sorteio do bolo lá. A cada número do violão. Isso. Você só vai concorrer a quatro nomes para o sorteio do bolo, pro Dia das Mães, tá certo? Bolo dos nossos patrocinadores aqui. Vamos ver aqui para não esquecer, pessoal, tá bom? Edna Gourmet, tá ok? Edna Gourmet, uma das melhores confeitarias da cidade aqui, que fica lá no Jardim Bela Vista, tá bom? O endereço, o número do telefone para contato está aí nos nossos comerciais. Entre em contato conosco aqui e tire sua dúvida que você precisar. Então entra conosco aí, compre, adquira um número do violão, tá certo? De quebra, você vai ganhar alguns números, alguns nomes para o sorteio do bolo, tá ok? E para você que nos abençoar aí na compra do violão, dos números do violão... Comprando aí, ó, seis números do violão, automaticamente você ganha a caneca. A caneca pode abençoada aí. De Frente Podcast, beleza? Eu tô meio perdido com os anunciantes aqui e com nossos patrocinadores, mas nós vamos nos localizar aqui, beleza, pessoal? Então nos ajuda, compra aí R$20 o número do violão. Comprando o número do violão, você vai estar nos ajudando, abençoando, vai aumentar as suas chances e oportunidades no sorteio do bolo também. Lembrando também, comprando e adquirindo o número do violão, você ganha uma caneca. Lembrando, 2 números só, 2 canecas apenas temos para abençoar você, meu. Corre lá, nos ajuda, nos abençoa, tá ok? E mais uma vez, não esquece de curtir, compartilhar e comentar essa live abençoado. Bora lá, pastor. E para a glória do Senhor, pessoal, estamos estreando aqui nessa noite, tá baixando a adrenalina, estamos acalmando, vai ser uma noite abençoada, uma noite edificante demais para a glória do Senhor, né? Desde já gostaríamos de agradecer aqui aos estúdios de frente pela oportunidade, é um prazer poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus através dessa plataforma, dessa ferramenta, né? Que você que está assistindo aí, você possa ser abençoado, você possa ser alcançado e que, acima de tudo, a tua vida seja edificada. E a pessoa que está comigo aqui, estreando também nessa noite especial aqui, é uma pessoa muito conhecida na cidade já, um grande amigo de longa data, um pastor abençoado. Faz parte da diretoria do Compaz, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Tem feito um trabalho evangelístico, abençoador e abençoado, né, lá no Jardim Belo Horizonte e nas suas igrejas, já espalhadas já por todo o estado e até fora do estado, né? Gostaria de apresentar para vocês aqui nessa noite essa pessoa especial que aceitou esse desafio de estar com o Alexandre aqui sentado nessa estreia, sabe, de estar trazendo uma palavra, nós compartilharmos algo do Senhor nesta noite, né? Está conosco aqui nosso pastor da igreja Mais Vida em Cristo, pastor Nilson Dias. Pastor Nilson, muito obrigado por ter aceitado, né? Vamos tornar essa mesa aqui de comunhão, né, como aqueles bate-papo do mercado, da rua, né, das pastelarias da vida. Vamos contar essa história aqui. É claro, né, pastor? 20 e poucos anos de comunhão e já amizade, caminhando juntos, já nos dá certas liberdades aqui, que ao que a adrenalina baixar, vai vir a memória aqui. Muita experiência, muitas coisas que essas pessoas precisam ouvir sobre o evangelho, né, puro, genuíno, abençoador. Pastor, seja bem-vindo. Por favor, pastor, se apresente, por gentileza. Melhor do que eu, o senhor pode falar um pouco sobre essa introdução da vida do senhor. Seja bem-vindo, pastor. O microfone é do senhor.
Boa noite, irmãos. Recebam todos a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande honra, irmãos, estar aqui nesses estúdios, né, de frente. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor, pela confiança, ao Alexandre. Amém. E é um grande desafio poder estar aqui, né? É a primeira vez que eu faço isso, né? Então, tenham paciência aí um pouquinho, mas a gente vai estar passando muita coisa boa para vocês em nome de Jesus. Ao longo desses 25 anos de pastoreio aqui na cidade de Itapetininga, aconteceram muitas coisas extraordinárias, que para nós foi o grande seminário da vida. E estamos aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho com vocês, né, desses acontecimentos, da nossa história, daquilo que Deus tem feito. E mais do que tudo, irmãos, abençoar a sua vida. Você que está aí do outro lado da telinha, que Deus te abençoe. E vamos que vamos. Fica aí conosco aí que tem coisa boa do céu para a nossa vida aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém. E antes de nós darmos continuidade aqui nesse bate-papo abençoado com o pastor Nilson aqui, gostaria de falar sobre esse livro aqui, meu querido. Amado, mas sem céu. Pastor Rafael Freitas, já me comprometi com o pastor Gustavo, já me comprometo que vou ler esse livro, né? Nos próximos dias estaremos já folheando ele aqui, falando um pouco das revelações, aquilo que está contido aqui nesse lugar. O pastor Gustavo vai me emprestar amanhã, eu vou ler, mas aqui, ó, Amado e sem céu. Pastor Rafael, que tem sido um parceiro, assim como a confeitaria, assim como outros amigos que têm nos abençoado, né? Desde essa câmera que está nos filmando aqui, desde essas pessoas que têm nos abençoado, com livros, com brindes. Você que sentir a vontade, quiser nos abençoar, quiser que o teu nome esteja nos nossos comerciais, aí nos intervalos do programa, entre em contato. O número do telefone está aí, ó, na descrição do programa de hoje. Tá ok? Então entre em contato com o pastor Gustavo, entre em contato comigo se precisar, você parceiro, pastor, cristão ou não. Se você vê que dá para investir, vem conosco. Não se preocupe com o valor. Tenha liberdade de nos ligar, tenha liberdade de conversar conosco. O pastor Gustavo é gente finíssima. Eu também sou meio estranho assim, mas não mordo, beleza? E vamos pro bate-papo, pessoal. Deus abençoe o pastor Rafael Freitas, esse grande homem de Deus. Obrigado, Deus abençoe pelos livros. E detalhe, pessoal, você pode entrar em contato conosco, pede o livro, não será cobrado frete. Olha que bênção, hein? Fica tranquilo, entre em contato conosco, vamos passar para você o contato do pastor, a forma que você vai fazer para adquirir o teu livro e ser abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe aos parceiros, aos amigos, a Edna Gourmet, você que quer comer um bolo abençoado, gostoso e participar do sorteio. Presta atenção, hein? Vem conosco aí, ó. Chama no particular no WhatsApp, chama aí nos comentários do chat. Adquira o violão, ganhe vários números para participar desse sorteio desse bolo maravilhoso, delicioso. E de quebra, né? Você que nos abençoa aí com alguns números no violão, ó. Canequinha do De Frente Podcast para você tomar o seu café, o seu chá com o teu pastor, com o teu irmão, em nome de Jesus. Beleza? Vamos dar continuidade aqui nessa noite, né? Que o mais importante, né? Além do Alexandre falar, é o nosso pastor Nilson poder compartilhar algumas coisas da vida dele, algumas experiências. Amém? Pastor Nilson, deixa eu perguntar pro senhor aqui, já bem tranquilo, graças a Deus, baixou a adrenalina, hein? Olha que bênção, hein? Pastor, conta pra nós, como que foi o início, o seu encontro com Cristo? Por incrível que pareça, esse detalhe eu não sei. O senhor já veio de família cristã, dos seus pais, como que foi esse início? Ou melhor, quando virou a chavinha? Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós compartilhamos, né, da igreja, da comunidade, da comunhão, mas chega um certo momento que a chave vira e fala assim, eu sou cristão, sou servo de Deus, esse é o caminho. Quando que foi? O senhor lembra mais ou menos quando começou esse encontro, ou familiar, ou na comunidade, ou na igreja? Conta um pouco dessa história para nós, porque nós vamos levando a conversa para chegar um pouco hoje sobre o ministério do Senhor, né? Amém. Amém. O início da minha conversão, puxa vida. Eu lembro que meu pai, ele era músico também, né? Sou da família de músico. E naquela época havia rádio com programação ao vivo. Amém. E aonde eles faziam uma competição, né? De repente, trova. Ali no sul, nós morávamos em Ponta Grossa na época. E meu pai estava participando de uma roda de violeiro. E todos os domingos ele ia para lá, né? Uma rádio chamada Rádio Clube Paranaense, muito conhecido no Paraná, no Brasil inteiro essa rádio.
Ela é conhecida até hoje. E meu pai saiu de casa, nós éramos todos pequenos. Eu tinha acho que 9 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Meu pai saiu de casa e foi para a rádio cantar. E nós ficamos, né, 7 irmãos dentro de casa. Nessa época era só 7, hoje, mas nós somos em 11. Né? 11 irmãos. Né? Mas nessa época tinha só 7. Né? E os outros 4 ainda faltavam chegar. e eles saíram para ir para a rádio, para fazer lá a programação ao vivo, fazer os repentes dele, a competição dele lá. E nós ficamos ouvindo em casa, só que o Peão Campeiro, que era o nome artístico de meu pai, não chegou naquela noite lá para disputar na Roda Violeiro. Ele ficou vago, o lugar dele lá não chegou. Aí o radialista, né, levou lá e olha, essa noite nós tivemos o nosso cantor aqui, o Peão Campeiro, aquela coisa toda, tal, não nos notificou. O que nós sabíamos é que ele estaria aqui. Mas alguma coisa, e torcemos para que esteja tudo bem, tal. Mas a gente dá notícia para vocês aí do Peão Campeiro, aquela coisa. Nós ficamos preocupados em casa, porque eles saíram cedo, né, para ir para lá. E aí nós terminou a programação e a gente ficou lá, né, naquela expectativa. E meu pai nessa época bebia muito, pastor Gustavo, mas bebia demais. Bebia tanto que estava dando cirrose nele já. E meu pai, ele faleceu agora, vai fazer 2 meses, com 82 anos de idade. Mas naquela época ele bebia muito. E o que marcou a minha conversão foi isso. Foi que meu pai saiu para ir para a Roda de Violeiro, na Rádio Clube Paranaense. Parou na frente da Assembleia de Deus Missão, no Paraná, no Parque Autoestrada, na cidade de Ponta Grossa. Ele ouviu um louvor. E aquele louvor o atraiu para dentro da igreja. Glória a Deus. E meu pai entrou para dentro daquela igreja. Glória a Deus. Para sair dali convertido para a glória de Deus. Que bênção. E quando... Isso me emociona porque a gente sofria muito, pastor. Pegar o pai lá, às vezes na valeta, na sarjeta, a churrada estava vindo já para cobrir a cabeça dele, a gente chegava e levava ele embora. Salvava ele de morrer afogado, às vezes, na sarjeta. Glória a Deus. Ele bebia tanto que ele não conseguia voltar embora. Né? Ele era alcoólatra mesmo. E para mim ver aquela noite, o pai chegando em casa, cantando hino com a minha mãe, dizendo que eles tinham virado crente. Meu Deus. Sabe, eu não tinha noção muito do que era ser crente, mas eu já sabia que coisa nova estava acontecendo ali. Porque a minha mãe falou, de agora em diante você não pode mais beber de nada, e as coisas agora nós vamos para a igreja, aquela coisa e tal. E eu tinha um pouco de noção da igreja porque meu avô era cristão. Glória a Deus. E ele sempre evangelizava meu pai e minha mãe dentro de casa. E isso marcou muito, porque aí o pai chegou assim e... Você tem um pai que viciado em bebida, que canta música secular, que faz baile na noite como músico, que não tem nenhum princípio de cristão nele ali. E de repente ele vira e olha para a família e fala assim, ó, amanhã no culto, vai todos vocês com a gente para a igreja, porque vocês precisam aceitar Jesus também, igual nós aceitamos lá hoje. Amém. Então isso marcou a minha vida. Eu nunca mais esqueci dessa frase do pai, que falou assim, amanhã vocês vão para o culto aceitar Jesus também. E foi o que a gente fez. Amém. No culto de oração, na segunda-feira, a gente foi para a igreja e aceitou Jesus no culto de oração. Amém. E de lá eu vivi essa transformação para a glória de Deus. Coisa extraordinária. Então é muito forte. O início da minha conversão foi muito marcante, né? Porque foi a libertação do meu pai, assim, né? Não só no mundo espiritual que ele se converteu, mas da bebida, né? Do álcool que estava matando ele, já estava dando cirrose, né? Glória a Deus. E o meu pai, eu tinha 9 anos de idade, hoje eu tenho 54. Meu pai faleceu agora 2 anos atrás, então ele viveu 82 anos. Então Jesus transformou a vida do meu pai ali e a nossa vida também. Amém. Porque a partir daquele momento a gente viveu um novo Glória tempo, a Deus. Em família. Eu até achava que eu não ia viver muito pela vida miserável que a gente levava, né? Já vivemos 20, 30 anos, já não tem nem pó aqui mais. Mas para a glória de Deus, estamos Graças até a Deus. aqui, né? Hoje testificando que existe um Deus que transforma a vida, Amém. transforma a família inteira.
Amém. Essa é a minha história. Que ela pode mudar a tua também aí que está do seu lado. Amém. 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 Nome E de quão Jesus. importante, Pastor Nilson, é compartilhar essas experiências, porque, assim, de uma forma bem rasa, vou falar, as pessoas vê, às vezes, um líder, vê um pastor exercendo o ministério, mas as pessoas não vê o processo. Não. Não vê quão doloroso, quão árduo foi, às vezes, o processo de chegar até aqui. Hoje, né, nós vamos chegar até lá no decorrer do programa, as pessoas veem o pastor Nilson Dias, né, pastor presidente da Igreja Mais Vida em Cristo, mas não conhece, né, aonde estão as bases firmadas, né, a obra que Deus fez, quão sofrido foi. E quantas pessoas, pastor Nilson, estão assistindo e vão nos assistir essa live aqui, que vão se identificar. Às vezes tem filhos que estão com os pais nessa situação, né? E tem pais com filhos também nessa situação. Pais que vão precisar dar uma palavra de ordem para os filhos, vão para a igreja lá. Precisa conhecer o Jesus que nós conhecemos também. Que bênção. Para os amados que não sabem da história, o pastor Nilson faz 2 meses que o irmão pastor Denaire está descansando no Senhor, né? Um homem abençoado, uma graça de cristão, servo do Senhor, um exemplo para a família do pastor Nilson, uma família abençoada de obreiros, músicos. E fica aqui conosco, porque você vai ver algumas histórias sensacionais. Serviu que a vai... Deus conosco ali Sim. até os últimos dias. A última semana, antes dele ir para o hospital, ele participou ali da ceia no domingo ali, Graças a Deus. como presbítero da igreja, um homem de Deus, né? Que benção, E pastor. os irmãos da igreja ali chamavam ele de pai Abraão. Amém. É engraçado que toda igreja tem, né, um ancião, né, o pessoal fala a irmã do coque ou cabeça branca ali que é a referência, na verdade, né, pastor? Não só porque é filho do pastor ou é pai do pastor, não, é pela história mesmo, pelo legado que ele traz nas suas costas, né? E quando nós olhamos, né, para a vida do Senhor, para nós conhecemos, nós vemos isso aí. Vemos muito na vida dos filhos, né, da Gi, do Lucinho, dos seus irmãos também que são obreiros. Tem problemas, pastor? E como nós temos, né? Pastor, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, aproveitando aqui o gancho aqui, desse momento que o senhor falou para nós, da conversão do Senhor. E como que foi, pastor? Hoje, como nós estamos entrevistando aqui um pastor hoje, né? Um pastor presidente de um campo. Mas como que foi a chamada ministerial, pastor? Né? O senhor lembra, por exemplo, o senhor fica à vontade, qual foi a primeira mensagem que o senhor pregou? O senhor recorda mais ou menos próximo, algo assim da mensagem? Quando que virou a chavinha? Porque tem um momento da nossa vida, ou é pela dor, ou é pelo amor, ou porque a chamada é muito grande, não tem como segurar. Fala, puxa vida, eu tenho um chamado ministerial. O senhor lembra mais ou menos quando que isso aconteceu? Só para lembrar, a primeira caneca já foi. Aí, pessoal, só lembrando já, né, a voz do Espírito aqui, né, chamado Gustavo, que vai ser a voz do Espírito para o dia de hoje, hein? A primeira caneca, já fomos abençoados, gente. Então, ó, tem mais uma só, tá bom? Entra lá, compra o número do violão, entre em contato conosco. Edna Gourmet, semana que vem o bolo vai ser sorteado, abençoado demais, tá bom? Ó, e pessoal, lembre-se dos nossos patrocinadores. Tem um livro também aqui, semana que vem, nós vamos passar uma resenha desse livro também no meio da entrevista aqui, hein? Segura nós. Pastor, vamos voltar ao assunto aqui. Porque é importante falar dos patrocinadores, porque nós dependemos, né? Dependemos, né? Não repare assim, mesmo, nós vamos jogando a câmera aqui falando, porque é necessário, né? Nós não vivemos do ar só também, né? Pessoas que confiam e abençoam o nosso trabalho aqui. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor, quando virou a chave, pastor? Ministerial, quando o senhor lembra, assim, mais ou menos, aproximadamente, falou, puxa vida, eu tenho um chamado. Eu sei que o senhor foi diácono, o senhor passou por todas as etapas, né? Pensando numa igreja tradicional, diaconato, evangelista, presbitério, hoje é pastor. Mas quando que virou essa chave para o senhor? O senhor lembra mais ou menos? Mensagem, primeira pregação? Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo, às vezes tá com essa chama, pastor, no coração. E às vezes teme, é normal. Ainda mais que nessa sociedade que nós vivemos hoje, que a demanda é alta, né? Todo mundo tem acesso à pregação, a estudo. Depois nós vamos falar sobre isso também. Quando foi, pastor? Conta pra gente aí. Vamos lá. Fica à vontade, meu querido. A chavinha virou, mano, depois, né? Mas antes, Deus já vinha falando comigo, né? Há muito tempo, acerca do ministério que ele tinha na minha vida. Mas eu sempre fui bastante incrédulo, né? Eu acredito que como eu era, tem bastante na igreja hoje. E talvez alguns estão assistindo aí hoje, então você já pega esse testemunho aqui para que Glória a Deus. você entenda o projeto de Deus na sua vida e não dê trabalho para o Espírito Santo, não. Seja mais fácil do que eu fui. Eu dei trabalho. Então, Deus me chamou, usando a vida de alguns pastores para falar comigo sobre o ministério. Eu, desde muito novo, já fui músico,
eu aprendi a tocar o violão. Bem, antes de se converter, eu já tocava o violão, né? Eu sempre falo para as pessoas que, Meu né, Deus. eu sou um músico, hoje eu não tenho o braço direito. Depois eu vou estar falando um pouco sobre esse acidente que aconteceu na minha vida. E hoje eu não posso tocar mais o violão, né? Mas de vez em quando eu chamo meu irmão para bater o violão na boca do violão lá, ó, as notas, e eu faço as notas aqui, aí a gente passa o ritmo, canta nos louvores e faz Glória a o Deus. violão suar em dois ali, porque dá saudade. Mas Glória a Deus. o primeiro chamado foi como músico, e aí o Senhor tinha algo mais para mim, eu já entendia isso, mas não queria para minha vida. E depois de muito tempo fui entender que às vezes esse não querer faz parte, né, da vida de muitos que Deus chamou e no começo não quis mesmo, né? E eu até desconfio, quando alguém quer muito o ministério, às vezes não tem o chamado. Só quer, mas não tem o chamado. O chamado não está ali. Às vezes quer fazer uma coisa, mas o chamado é outro, sabe? Então, comigo foi diferente. Aí eu não queria, jamais. Eu era a última pessoa no mundo que pensava em ser um pastor, não queria. Para mim, ser pastor para mim era coisa de quem não tem o que fazer. Então não tem o que fazer, vai ser pastor. Meu Deus. Eu tinha uns conceitos assim, meio, sabe, atribulado na mente. E Deus trabalhou e mostrou para mim que não é bem assim que funciona, né? O trabalho de um pastor é um dos mais árduos que existe na face da terra. Não é fácil, né? E a gente exerce pela fé. E se você não tiver fé, você não vai. É sofrido, né? Perseguição, é afronta, é batalha espiritual diariamente, sabe? Coisas que eu não tinha noção e hoje eu entendo, né? No profundo, o que é ser um pastor? Glória a Deus. De ovelha. Nós temos diversas igrejas para a glória de Deus Glória hoje, a Deus. na nossa responsabilidade, pastores que estão conosco, ladeados nessa grande obra, nessa grande missão de salvar vidas para o reino de Deus. Mas o ministério começou assim, eu não acreditando na chamada que Deus tinha para minha vida. E até que aconteceu esse acidente, né, comigo. E aí, a partir do acidente, eu comecei a ver com outros olhos essa chamada. Aí eu entendi que Deus estava num negócio. Eu fiz uma oração, onde a chave virou, foi dentro do Hospital Adoro Silva, em Vitória do Espírito Santo, quando eu estava sem um braço já, acordado de um coma. Eu sofri um choque de 13.800 volts. Fui sentenciado à morte, não tinha chance de vida nenhuma. Glória a Deus. Levaram meu pai e minha mãe daqui de Capão Bonito para Vitória, lá em Serra. Hospital Adoro Silva, para assinar o papel, para desligar o aparelho, que eu não tinha chance de vida. Glória a Deus. E quando eles chegaram lá, para a glória de Deus, o Espírito Santo me despertou. Santo Deus. Então eu estava ali. Glória a Deus. E foi quando eu tentei me mexer, eu era muito forte, toda a vida eu fui muito forte, né? E eu tentei me mexer, falando, não, eu aguento levantar daqui, já, capaz de não aguentar comigo mesmo, já não, era inadmissível para mim não aguentar com o meu corpo, tá de brincadeira. E eu fiz a força que eu tinha, eu não me mexi naquele lugar. Eu falei comigo mesmo, eu estou muito mal. O que será que aconteceu comigo? E aí foi onde a ficha foi caindo. E algo muito grave estava acontecendo comigo, porque só tinha pessoas de roupa branca à minha volta, máquina por todo o meu corpo, né? Aqueles negócios de exames de aparelho, o peito, para a cabeça, sabe? Para as costas. E eu estava muito machucado. E foi quando eu falei com Deus ali. Acho que uns 2 dias depois que eu tinha acordado, eu falei com Deus ali, falei, Deus, o Senhor tem falado tanto comigo, e principalmente através de profecia. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve, não duvide da profecia. Porque existe a profecia bíblica, que é a palavra revelada através da vida do seu pastor no altar, e daqueles que estão incumbidos pelo pastor a ministrar ali naquele púlpito. Mas também tem a palavra que Deus vai revelar no seu CPF. Deus vai usar alguém e vai falar no pé do seu ouvido a palavra que você precisa ouvir. Isso também é profecia. E eu rejeitei ela por várias vezes, achando que isso não era possível. E foi quando eu estava nesse período entre a vida e a morte, então eu falei com Deus, falou, Pai, glória a Deus,
nem que seja para pastorear a ovelha. Amém. O Senhor me tira dessa situação, porque eu preciso. Primeiro, eu falei com Deus assim, porque se o Senhor me tirar permitir que eu saia dessa vida hoje, Glória eu não a tenho Deus. certeza da minha salvação. Amém. E segundo, o Senhor me deu 2 filhos. E eu ainda não eduquei eles. Como o Senhor ensinou que o pai tem que ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Então me dê essa graça de eu ensinar meus filhos. Glória a Deus. E aconteceu, irmãos. Papai do céu desceu no Odora Silva ali, aleluia, e tirou o choque térmico que estava em mim. O que é isso, o choque térmico? Já devolvo a palavra para você. Fique à vontade, pastor. O que Fique à é vontade, isso, o pastor. choque térmico? O choque térmico é algo que acontece no órgão, nos órgãos. Pastor Tiago. Gustavo, desculpa. Se eu não errar, não é eu. Né? Amém. Não somos nós. Amém. Isso. O ambiente já mudou, pastor, aqui fica à vontade. Glória a O Deus. ambiente já mudou aqui. Então, Já. o choque térmico é aquele que acontece no interior. Né? Você vai notar que um peixe, quando você compra ele na peixaria, ele está com choque térmico. Quando você aperta ele, você é capaz de atorar ele com o dedo, porque está pré-cozido a carne. E é isso que faz o choque térmico. Ele cozinha em 48 horas todos os órgãos. Santo Deus. Então, sabe qual que era a sequência do que aconteceu comigo quando tastou-se o choque térmico? 48 horas de vida. É por isso que meus pais foram para lá. Santo Deus. Eu não tinha mais chance nenhuma de viver. Se eu estou aqui hoje, é porque existe um Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que nos trouxe para cá hoje. Eu tenho certeza que eu estar sentado aqui, eu não provoquei isso, o pastor encontrou o Alexandre me encontrou, e é assim que acontece. Amém. De repente, semana passada eu não sabia, hoje já estamos aqui trazendo uma palavra para o teu coração, dizendo que Deus, quando Ele escolhe alguém, você pode estar onde estiver, Deus vai te buscar aí onde você está. Glória a Deus. Usando essa live, esse veículo, esse momento de entrevista aqui, para transformar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E foi o que aconteceu comigo. O choque térmico, pastor Gustavo, desapareceu. Glória a Deus. Sumiu. Tremendo, pastor. Foi uma loucura, um desespero no corredor. Então, respondendo a sua pergunta, a chavinha virou ali. Meu Deus. Aí eu entendi que Deus ia me tirar dali para pastorear. Porque dias depois Deus enviou alguém, de uma igreja lá de Vitória, um pastor moreno, e ele não me deixou o nome dele. Ele só chegou lá no meu quarto, rapidamente entrou para dentro assim e falou: posso fazer uma oração para você? Eu falei: pode. E ele orou por mim, me abençoou e falou assim: ó, Deus, eu estava lá na minha escrivania, mandou eu dizer para você, vim aqui dizer para você, que o que aconteceu na sua vida aí não é para a morte. Meu Deus. Você vai sair daqui. Glória a Deus. Amém. Mas com uma condição: para pastorear o rebanho do Senhor. Amém. Eu que nunca, jamais pensava ser um pastor de ovelha. Meu Deus do céu. Recebi essa promessa de Deus, a chavinha Glória virou a ali, eu Deus. falei: dessa vez eu creio e tomo posse, Senhor. Amém. Eu vou sair daqui para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. E eu fecho um propósito com o Senhor aqui. Eu fiz um propósito com Deus, quando essa chave virou. Nunca mais eu trabalho em trabalho secular, a não ser para fazer a vontade do Senhor nessa terra. Amém. Meu Deus. E eu falei com Deus: se um dia eu deixar de fazer a obra do Senhor para ir fazer obra secular, cuidar de coisas que a minha alma anseia, a minha vida natural deseja, o Senhor pode me tirar dessa terra. Então eu tenho essa aliança com Deus. Então foi aí que aconteceu Amém. a virada, né? No nome do Senhor Jesus. Meu Estamos Deus. aqui hoje. Deixa eu dar uma respirada aqui, meus queridos, vocês que estão nos assistindo. Você está perdendo tempo, ó. E não é porque nós queremos ganhar like, compartilhamento. Compartilha essa live. Há algo profético acontecendo aqui. Antes de nós iniciarmos aqui a live oficialmente, nós estávamos já conversando aqui entre os pastores aqui, né? E a gente já sentia a presença de Deus. É muito interessante porque não é só uma plataforma, não é só um canal, não é caça like, não é caça compartilhamento. Há um propósito de Deus. Falava com o pastor Gustavo, falou com o pastor Nilson, Deus une propósitos.
né? Foi o pastor Nilson, foi muito de Deus que ele falou. Deus vai unindo pessoas, os propósitos, através do pastor Gustavo, através da minha vida, chega no pastor Nilson. Meu querido, nós vamos entrar aqui no momento de comercial aqui dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores aqui. Você que deseja ter o seu nome na nossa chamada aí de entrada, do meio, no final do programa, entre em contato conosco. Esteja certo disso, mas em nome de eu não tenho dúvida que será um tempo de bênção para tua empresa, para tua casa. Você que não é empresário e quer nos abençoar, entre em contato comigo, entre em contato com o pastor Gustavo, tá bom? Nós vamos tomar uma água aqui agora, vamos respirar, né? Vamos entrar no comercial agora porque a glória desceu. Não que a gente não queira isso, deixa bem claro, a gente quer mais ainda. Só que tem hora que o poder desce, tá bom? Fique aí com nossos patrocinadores, fique conosco aí. Voltamos já já. 1 minuto, pessoal. Deus abençoe. Vamos lá. Estamos voltando, né? Nessa nossa live abençoada, nessa entrevista abençoada aqui com o pastor Nilson, né? Nosso amado amigo, pastor presidente da Igreja Mais Vida em Cristo, tá bom? Queremos agradecer mais uma vez, né? A Edna Gourmet, ao pastor Rafael Freitas aqui, que tem disponibilizou o livro aqui para nós aqui, estamos divulgando, tem nos abençoado. Deus abençoe em nome de Jesus. Você ainda que não comprou o número do violão aí, ó, entre em contato conosco, nos abençoe comprando o número do violão. Você irá ser abençoado, você vai ganhar mais números para concorrer. Semana que vem, um bolo da Edna Gourmet, a melhor confeitaria da cidade de Itapetininga, que fica lá no Jardim Bela Vista. Você não pode perder uma benção dessa, hein? Eu já estou de olho aqui, eu já comprei o meu, né? Compra o seu, nos abençoe, tá bom? O canal está crescendo, está sendo equipado, está sendo preparado aqui para dar uma transmissão abençoada, uma transmissão, né, com vários cortes, né? Depois da entrevista aqui, é subido no YouTube, vai ser feito alguns cortes, com certeza absoluta. Então, meu irmão, nos abençoe, tá bom? Fique conosco. Você que está no Facebook, corre lá no YouTube também, compartilha, curte lá, dá uma moral, nos abençoa lá em nome de Jesus, a palavra certa. Mas quiser ficar no Facebook, fique aí. Lembrando você que lá na primeira hora do programa nós vamos deixar as multiplataformas aí e vamos ficar só no YouTube lá, abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Beleza, pessoal? Nos abençoe aí, você que está querendo ser um parceiro nosso, vem conosco aí. Os projetos estão aí, estamos pensando em algo para estar expandindo mais algumas áreas aqui, alguns horários com o pastor Gustavo, vai ser bênção, beleza? Pastor Nilson, voltando aqui a nossa conversa, que é o bate-papo, que tremendo, pastor, né? Amém. E às vezes nós olhamos assim, pessoas que resistem ao chamado do Senhor. E é compreensível muitas vezes, porque é momentos da vida da gente, nós passamos por guerras, por lutas, né? Eu posso até testificar aqui quantas vezes, né? Eu lembro até uma vez que eu estava passando por um momento difícil da minha vida, minha mãe orando por mim, minha mãe intercedendo por mim, preocupada, porque era mais jovem, era mais emotivo, né? Algumas coisas, né? Falava mais alto, muitas vezes, que a espiritualidade, né? E é um processo que nós passamos, né? Nós, como servindo a Deus, nós estamos em constante evolução, pela graça do Espírito Santo. Eu me recordo até hoje que, nesse momento de guerra espiritual, ministerial, minha mãe preocupada comigo, porque eu estava quase largando da igreja, né? Já casado com meus filhos, e minha mãe orava, falou: Deus, manda alguém para falar com o Alexandre aqui. O senhor bateu na porta da minha casa lá. Minha mãe estava em casa e falou: Marisa, eu estava orando e Deus mandou vir da sua casa para visitar a senhora aqui. E eu lembro que naquela tarde foi um momento especial, um momento único da minha vida.
né? O senhor orou, nos aconselhou, nos abençoou, pastor. E que bom, né, poder ouvir esse testemunho, que bom a gente poder compartilhar essas experiências aqui, pastor. Porque, como aquilo que nós já dissemos anteriormente aqui, as pessoas veem hoje um pastor, né, experimentado, um pastor que já tem experiência no ministério. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor uma coisa, pastor Nilson, assim, para os missionários que estão se levantando no nosso tempo aí. Eu, particularmente, eu acompanhei 3 casais de evangelistas que saíram de sua cidade e, na época, veio trabalhar na cidade aqui, na área missionária. Né? O Pedro Alcântara, o Pedro com a Fernanda, que antecedeu o senhor, o pastor César, né, a evangelista Miriam, depois o senhor e a irmã Celi. E como que é, pastor, assim, tá saindo da sua base, né, espiritual, ministerial, e encarar um desafio numa cidade? Eu sei que há todo um direcionamento de Deus, mas assim, na questão familiar, na questão, nesse trato com a esposa, os filhos, como que é viver essa experiência, pastor? De ir para o campo missionário? Porque o senhor está 25 anos na cidade aqui, mas o senhor veio aqui, não conhecia ninguém, não sei o pastor que te trouxe aqui. Como que Sim. foi, pastor? Compartilhe com nós essa experiência. Essa é uma experiência de fé, né? E convicção do chamado também. Amém. E nós estávamos em Capão Bonito na época e eu já vinha orando há muito tempo, nas madrugadas, nos montes, falando com Deus acerca dessa chamada. Eu já tinha saído do acidente, Deus já tinha feito a grande obra do milagre na minha vida física, que foi me libertando nesse acidente. Eu não perdi o braço ali, né? Hoje eu não tenho o braço direito, mas eu não perdi o braço no acidente, né? Glória Na a Deus. verdade, eu falo assim que eu ganhei a vida. Amém. De novo, eu nasci de novo, né? E o meu braço direito hoje é Cristo. Eu consigo fazer Santo Deus. bastante coisa aí com o braço só. Inclusive, construção da igreja. Quando nós éramos do Brasil para Cristo ali, construímos a igreja. Sim. Né? Meu Deus, eu lembro muito bem. Aquela coisa toda. Então, Deus, ele vai capacitando a gente, né? E vai nos dando essa graça. Mas na época eu saí pela fé de Capão Bonito para vir para cá, para cuidar da igreja mesmo lá que nós construímos. Glória E a Deus. essa saída, eu comparo a minha saída de Capão Bonito com a missão do profeta Eliseu, ou como a chamada de Abraão, quando Meu Deus. Deus pediu para ele sair do meio da sua parentela. Ou o Eliseu, quando ele matou os bois e queimou as traias. Glória a Deus. Eu vendi casa, sabe? Eu demorei em tomar essa decisão. Porque, assim, eu sempre julguei muito sério isso. E eu vi umas coisas assim acontecendo, sabe? E eu ficava assim, sabe, meio preocupado com aquilo. Sabe? O oba-oba, ele existe no nosso meio, aquela coisa, né? As pessoas querem muito, aquela coisa, e às vezes acabam se frustrando, sabe? E porque o evangelho, ele é maravilhoso, né? É prazeroso você levar as boas novas de salvação, você está integrado 100% na obra de Deus, mas tem um preço a ser pago. Glória E a as Deus. pessoas muitas das vezes vêm sem noção desse preço, né? Da renúncia, de abdicar-se de coisas que a gente, né? Por exemplo, eu entendo assim que o pastor, se ele quiser ser um pastor 100% vocacionado pelo Espírito Santo de Deus e fazer a vontade de Deus, ele Glória a tem que Deus. esquecer da vida dele, de querer ser Meu Deus. rico, de querer se tornar um milionário. Santo Sabe, Deus. essa missão que um homem natural, nos cursos natural da vida, ele corre atrás disso. O meio evangélico não é para isso. Você querer ser pastor para se tornar bem-sucedido financeiramente, você já deu o primeiro passo errado. Né? A gente tem que mergulhar no ministério para ir buscar transformação de vidas. E as vidas transformadas, ela produz resultado para nós que vão fazer com que a gente viva, né? Não tendo tudo. Porque a gente aprende isso no Evangelho, que a grande máxima do Evangelho não é você ter tudo, é você, aleluia, ser suprido de tal forma que você não tem falta de nada. Amém. Graças a Deus. Então, nós saímos dali e viemos para cá. O primeiro passo que eu penso assim que ele é desafiador e você precisa entender isso, senão você começa errado também, é vir em concórdia com a sua família.
Não andarão Amém. dois juntos se não houver entre eles acordo. Amém. Então, muitas das vezes você forçar a barra, né, com o seu cônjuge para poder fazer a obra não é legal, não é bom. E eu só vim porque eu sentei, orei, conversei com a minha esposa e ela abraçou 100% comigo o ministério, Glória a a chamada. Deus. Ela falou, vamos. Se Deus tem esse propósito em nossa vida, você tomou todos os devidos cuidados e está consciente disso, então vamos, né? Então ela se sujeitou a essa missão que Deus nos deu e eu acho que isso é uma das maiores virtudes na vida de um obreiro. Amém. É quando o seu cônjuge se sujeita à missão do esposo, né, no mundo espiritual. As coisas acontecem. Aí a gente veio para cá, um desafio muito grande. Glória a Deus. E pouco a pouco, né, galgando os degraus devagarzinho, as coisas foram acontecendo na nossa vida. Amém. Muita luta, muita perseguição, muita dificuldade, como sempre, mas muita, sabe, manifestação da glória de Deus, muita, sabe, unção do céu Glória a descendo, Deus. experiências que tivemos, né? Parece que Deus, assim, sabe, permite as dificuldades para Glória a Deus. manifestar a sua glória. E hoje, né, não preciso ler Bíblia para entender que Deus faz isso. Amém. A presença um cenário muitas das vezes de terror só para mostrar a glória dele para a gente ali, né? Glória a Então, Deus. é isso aí. Nosso ministério foi desafiador no começo, assim, né? Aí a nossa mudança foi pela fé, a gente veio, aceitou um convite do pastor Israel, na época, que era o pastor presidente aqui da igreja. Glória a Deus. Na época. E hoje ele é o nosso pastor na obra que Deus nos deu, ali na cidade de Botucatu, né? Tá ali, tá em presidindo uma das nossas igrejas. O pastor José está em Tatuí. Tá em Tatuí. Tatuí. Começou em Botucatu e foi para Tatuí, né? Em Botucatu, na época, e quando ele saiu do Ministério Brasil para Cristo, Deus nos orientou assim para socorrê-lo lá. Amém. Fomos lá, abrimos o ministério. Glória a Deus. Né? E ele foi muito bem sucedido lá. Aí depois, com o tempo, né, trouxemos eles para cá, para Tatuí, tá ali fazendo um grande trabalho para a glória de Deus, pastor Israel. E as coisas do reino é interessante, né, pastor Nilson, né? É um pastor que estendeu as mãos para o senhor há 20 e poucos anos atrás. Sim. E ministerialmente falando, e hoje o senhor pode retribuir, dando um suporte ministerial também. Deus nos deu essa graça. Essa graça, que benção, que honra, né? Que é um grande homem de Deus também, ao qual nós respeitamos muito. Uma né? benção. Pastor, o senhor tem uma noção mais ou menos em quantas cidades, se não já não perdeu a conta, acredito eu, que já está plantadas as igrejas do ministério do senhor já. A gente está vendo num crescente aqui, falando um pouco da história do senhor, falando um pouco da conversão, da chamada ministerial, da chamada missionária, né? Uhum. E o senhor tem um pouco já de noção como que está a questão da igreja ou não conseguiu calcular ainda? Não, acho que hoje não dá para calcular porque... Tá até fora do estado de São Paulo já, né? Tá. Nós estamos na Bahia, estamos em Juazeiro do Norte, estamos em Santa Catarina. Então, que bênção, pastor. E eu quero dizer para os nossos irmãos que estão ligados conosco, e a gente fala isso para a glória de Deus, irmãos. Com toda a humildade no coração, os pezinhos muito no chão. Hoje, a gente é pastor do Ministério Mais Vida em Cristo, pastor Glória presidente, e esse ministério está crescendo muito, né? Glória a Deus. No estado de São Paulo, né? A nível de Brasil já. E é uma coisa assim que me espanta. E a gente vê a glória de Deus, Amém. sabe? Nisso. Glória a Deus. Mas eu quero aqui até usar esse momento para externar isso para todos os nossos ouvintes. Fique à vontade, pastor. Para o mundo inteiro aí. É que eu louvo a Deus, isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, é gratidão. E eu quero usar essa plataforma aqui para agradecer a Deus pela vida do pastor Bergamin, que na época entendeu. O pastor Bergamin, para quem não conhece, pastor Luiz Fernando Bergamin, presidente do Brasil para Cristo, hoje nacional do Ministério Brasil para Cristo. Glória a Deus. Que na época, dentro de uma visão, de uma direção de Deus, ele me falou, pastor Nilson, você está na liberdade para fazer o que você quiser aqui. Aleluia. Eu estou falando isso aqui a nível nacional. Amém. Porque até gostaria que isso chegasse ao ouvido do pastor Bergamin, quem estiver ouvindo aí, puder transmitir isso para ele. A minha gratidão a ele. Eu vou compartilhar com ele esse link. Com por certeza. ele me abençoar,
pastor, presidente da Convenção do Brasil para Cristo, me abençoar. E na carta Glória ele a Deus. escreveu assim, pastor Nilson, né? Eu servi a Deus 14 anos no Brasil para Cristo, e eu saí do Brasil para Cristo para a glória de Deus, com a bênção do pastor, presidente Glória da Convenção, a Deus. me abençoando. Ou para ir para um outro ministério, ou para abrir o próprio ministério para mim. Aquilo pesou tão forte sobre meus ombros. Falei, não, jamais, né? Abrir o próprio ministério, mas estava escrito na carta. E eu até pedi para o pastor Bergamin, através do secretário executivo da convenção naquela época, que mandasse para as superintendências aqui da região, para que eles ficassem sabendo disso. Porque é tão bom quando isso acontece. Eu não esperava jamais isso acontecer, mas isso aconteceu. E eu saí assim debaixo da bênção da convenção, não obrigado, ele me abençoou. Glória a Deus. Foi algo assim tremendo, maravilhoso que aconteceu. Amém. E hoje eu digo assim que se essa obra está crescendo, pastor Gustavo, é porque não nasceu no meu coração. Glória a Deus. Eu nunca desejei isso. Glória a Deus. Eu nunca busquei isso. Santo Deus. Eu nunca almejei isso. Isso não é coisa minha. Isso é de Deus. Glória a Deus. Esse ministério nasceu no coração de Deus. Amém. Porque se nascesse no meu, tinha prazo de validade. Santo Deus. Mas como nasceu no coração de Deus, isso vai dar em glória, irmãos. Glória a Deus. Sabe? Amém. São a porta que Deus abriu. Amém. E só Ele fecha o momento que Ele quiser. E eu não sei se Ele vai querer fazer isso. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. Glória a Deus. Então é isso que está acontecendo. Então, explicar para os irmãos quanta igreja nós temos hoje. Eu perdi a noção, porque o pastor Israel está ali em Tatuí abrindo igreja. Ele tem em Concha, Cesário Lange, abriu lá na Bahia também com a missionária Esther. Botucatu. Botucatu nós temos o Eliseu que está abrindo igrejas lá também. E eu preciso ir rapidamente para me fazer tem que fazer um censo, né? Fazer um censo. Poder ter essa quantidade, mas graças a Deus. Geralmente de agora em diante as coisas vão acontecendo assim. A gente nunca vai ter noção de quantas igrejas nós temos, mas está acontecendo para a glória de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, que o que Deus fizer, né? Amém. Se amanhã ou depois, daqui a 10 anos eu voltar aqui nesse momento com vocês, eu vou estar com os pés no mesmo chão. Glória a Deus. Não deixando nada crescer em mim, porque eu cuido de algo que não é meu, é de Deus. Amém. Então, se é de Deus, é dentro da direção dele, o querer dele. Glória a Deus. E a gente aqui é só um instrumento, né? Eu entendi que eu deixei de ser, né, a primícia para Deus no dia que ele me chamou para o ministério. Então, aí eu tenho convicção de que a salvação já foi gerada em mim e eu preciso só agora me cuidar para que não caia, né? Mas o alvo de Deus é aquilo que está através de mim. Amém. Aquilo que ele vai alcançar Amém. lá na frente. Glória a Deus. Eu só sou um canal. Amém. Uma transmissão desse poderoso evangelho. Aleluia. E eu creio que, em nome de Jesus, né, vidas serão alcançadas, que você possa ser alcançado hoje com essa graça maravilhosa, com esse poder de Deus, com essa unção, né, com essa glória, em nome de Jesus, transformadora. Eu fui transformado e eu declaro essa transformação na sua vida também, no nome de Jesus. Amém? Onde você estiver, receba poder de Deus na sua vida, seja curado, liberto, transformado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém? E, pastor, ouvindo as palavras do Senhor, a gente vê como Deus é maravilhoso. E eu ia perguntar para o Senhor dos desafios do campo. O Senhor já respondeu já de forma automática, já, né? Como que está sendo esse desafio de administrar, mas o Senhor já falou, já respondeu boa parte da pergunta que eu faria para o Senhor. E eu louvo a Deus, pastor Nilson. Mas é bom a gente dar um pouquinho de sequência nesses desafios. O desafio, na verdade, assim, eles são diários, né? Sim. É como casamento, né? A gente nunca está preparado para o dia seguinte, né? Sempre o dia aparece e ele vem com a sua problemática, a sua situação. Então é muito desafiador e é por isso que a gente tem que ministrar no campo da fé. Amém. Sempre, né? Nessa esperança de que Deus vai estar presente, capacitando a gente para esses grandes desafios. Amém. Acho que para os amados que estão nos assistindo aqui, talvez o pastor Nilson está com um projeto agora, construindo uma nova sede no Jardim Belo Horizonte, né, pastor? Estamos ali em construção. Ali. E como tem sido, pastor, esse desafio de novamente reconstruir? Na verdade, assim, reconstruir entre aspas, vai construir do zero, né?
o senhor sempre foi pioneiro, né, na questão, né? Até testifico isso, né? Que desde que eu conheço o senhor sempre trabalhou com, né? Entre aspas, né? Sem um braço, mas assentando tijolo, consertando telhado, dirigindo, né? Batendo massa, né? E hoje, né? Sempre estava participando de projetos de construção, né? Desde a igreja lá no Gerente Belo Horizonte, lá no Brasil para Cristo. Depois o senhor foi para Mais Vida em Cristo, né? Que Deus deu essa direção de abrir o ministério também. Reformamos o barracão inteiro lá. E agora, como que está sendo o desafio, pastor, de estar construindo essa nova sede com tamanho mais, com proporções maiores, com objetivos mais desafiadores? Como que tem sido? Como que a igreja tem trabalhado nesse sentido até de arrecadação, na verdade? Como que a igreja tem trabalhado da forma orgânica? Para fazer recursos, pela fé. Deus tem trabalhado, né? Vamos dizer, a gente sabe que tudo gira em torno de dinheiro, mas muitas coisas nós fazemos pela fé, crendo no Deus que vai nos suprir, que vai honrar a nossa fé. Como tem sido esse novo momento, essa nova etapa da Igreja Mais Vida em Cristo, do pastor Nilson, nesse projeto desafiador da nova sede lá? É muito desafiador mesmo. Nós temos tido ali momentos assim de grandes desafios, porque a construção hoje ela é muito cara, né? O material de construção hoje é muito caro, e nós estamos num desafio ali de uma igreja que nós estamos construindo, ela tem 600 metros quadrados, né? Nossa igreja. E a primeira parte a gente fez ali com as colunas pré-moldadas, o barracão está de pé já. Graças a Deus. E agora nós estamos fechando o contrato com a empresa para fazer toda a estrutura da cobertura, né? Já completo com as calhas, né? Corredor de águas pluviais à volta, aquela coisa toda, né? Projeto de bombeiro, de segurança. Amém. Né? E isso tudo para uma igreja que nós estamos, né? Criancinha ainda, nascendo. Estamos com 10 anos de idade, né? Fazer 11 anos. E a igreja nasceu. Então, tudo muito difícil. Sim. Por ser tudo muito difícil, a gente tem que fazer tudo pela fé. Usando a fé mesmo. Glória a Deus. Porque se não usar a fé, a gente entra num ala chamado comodismo. E não mexe com nada. Dá por se satisfeito com aquilo que está acontecendo. Né? E até vemos algumas pessoas que estão ladeadas conosco, às vezes fica assustado. Né? Imagino mesmo, pastor. Fica assustado, fala, pastor, será que precisava de tudo isso? Aquela coisa toda, né? E aí eu sou obrigado a dizer assim que maior do que o desafio que nós estamos nele é o Deus que nos capacita. Amém. Glória a Deus. Porque se nós não assumirmos grandes desafios, nós estamos declarando com isso que nós não temos convicção do tamanho do nosso Deus. Amém. Nós temos um Deus grande, um Deus poderoso. Amém. Um Deus que nos capacita para os grandes desafios. Então, o desafio está ali, ele é grande, é enorme, é gigantesco, mas a primeira etapa está concluída, nós já fizemos a fundação, né, de tudo ali, as colunas, né, foram tudo feitas, né, por empresas que nós contratamos, e só aí, irmãos, eu não vou aqui parafrasear os pormenores, mas os irmãos imaginam uma igreja como a nossa, né? Nós estamos situados em um bairro, né? Nós temos ali, a maioria dos nossos membros são pessoas assalariadas, sabe? Não temos ali grandes empresários, né? Os frequentadores, nossos membros, são pessoas, temos ali 2, 3 pequenos empresários ainda, porque a minha fé é que eles vão ser grandes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E o resto são pessoas assalariadas, que vivem do salário, que dizimam lá muitas das vezes pela fé, sabe? E nós estamos num trabalho ali hoje mesmo, né? Eu estou saindo daqui depois desse momento de entrevista, eu vou para a mata, vou para a madrugada, vou orar com Deus, vou falar com Deus, né? Até convido, quiser me achar. Amém. Eu corra atrás aí atrás do Messenger, me procura que eu te respondo e falo para você onde que eu estou indo.
Pastor, Vou tá um pouquinho, né? Como que é a frase da época dos montes, né? Tô nem aí com o horário do Brasil, né, pastor? Não tô nem aí com o horário do Brasil, irmão. Enquanto tá preocupado, eu vou pra madrugada, vou pra oração. Tem uns obreiros que estão já esperando sair daqui pra gente ir pro monte, orar, buscar a Deus. E o que a gente vai fazer lá? Buscar pra nós mesmos, não orar pela família de Deus, do reino, o povo de Deus. Eu vou sair daqui hoje, eu vou sair aqui preocupado com esse trabalho, com a sua vida que está aí do outro lado. Vou colocar você no altar de Deus. Não conheço talvez você, não sei o seu nome, mas eu sei que você está aqui assistindo. E aqueles que estão assistindo vão estar na minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, como a igreja está. Eu estou numa campanha para que Deus prospere a igreja, para que Deus abra portas e supra as necessidades da igreja. Porque Deus suprindo a necessidade da igreja, abençoando a igreja, nós conseguimos construir. Glória o povo vai lá, são gratos a Deus, né? Traz a sua oferta de amor, seu dízimo, e nós gastamos com muita responsabilidade esse dízimo, essa oferta, investindo ali na construção, né? Que não é só a igreja, ali é o centro de uma assistência que nós temos social, chamado Projeto Mais Vida, onde nós lidamos com criança. Nós vamos receber agora, eu creio em nome de Jesus, que até o ano que vem, né, vans que vão vir do governo do estado de São Paulo para a gente poder trabalhar, transportar famílias, crianças dos bairros humildes, para estar levando ali para o centro de trabalho, onde essas crianças vão estar sendo assistidas, vão sair alimentadas ali no sábado, e só vão sair ali depois que almoçarem, na parte do período da tarde, para ir para suas casas. Glória a Deus. Vão ter aula ali de reforço escolar, de computação, de futebol, de lutas, de tudo que você pensar, nós vamos estar investindo na vida das crianças ali. Então vai ser um centro social para as famílias levar os seus filhos e participar lá com toda a segurança do mundo. Nós vamos ter ali, eu falo toda a segurança do mundo porque, além de nós estarmos ali preparados, nós estamos amparados pelas mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. E é algo tremendo, maravilhoso que está acontecendo. Nós temos ali 2.500 metros de terreno. Glória a Deus. Para ser construído. 600 metros já está sendo construído, que vai ser o barracão das nossas reuniões. E já temos mais cerca de 200 metros, né? Que é uma grande construção que nós estamos fazendo, 250 metros por aí, que nós estamos fazendo atrás, que já também vai ser ali dividido todas em salas ali para estar podendo atender as crianças com cozinha, para poder estar fazendo alimentação, e algo assim que nasceu no coração de Deus, Deus colocou para nós isso aí, a gente ecoou essa voz profética. Glória a Deus. De que muitas vidas, principalmente crianças, vão ser alcançadas. Não só com o entendimento daquilo que é bom para a vida delas, mas socorro mesmo de alimentação, dos mais básicos que uma criança desses bairros nossos aqui. Você pensa que pessoas aqui não passam necessidade na nossa cidade, irmão? A gente tem uma assistência social lá que a gente distribui cesta básica todo mês. Glória a Deus. Inclusive, não sei se eu posso divulgar aqui, pastor, né? Se você quiser ajudar a Associação Mais Vidas, nós temos um trabalho lá, sabe, com CNPJ registrado já há mais de 10 anos. Nós trabalhamos com responsabilidade. Glória a Deus. Sabe, com famílias cadastradas que realmente precisam do socorro. Precisam, sabe, matar a sua fome, não tem uma capacitação de emprego, às vezes, para quem está lá, às vezes está debilitado por causa de enfermidade, situações que ocorreram naquela família. Então, nós chegamos ali e amparamos essas famílias, né? Nós temos lá o Projeto Mais Vida, que ali também, nesse terreno, vai ser construído ali o centro dessa associação, onde nós vamos estar trabalhando. O desafio é muito grande. Amém. Nós fizemos a primeira parte da construção, a segunda agora vem o telhado, depois a gente pega no mutirão e levanta as paredes, e vai ser assim até o final, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Corta para nós aqui, pastor Gustavo. Um recado importantíssimo agora para vocês. Vamos se dividir aqui a rede aqui, né? Vamos sair do Facebook, vamos ficar lá no YouTube. Você que está no Facebook, corre lá, tá certo? No YouTube, loga lá. Se você não se inscreveu, se inscreve, pessoal. Nós não estamos aqui chorando, mendigando aqui like nem compartilhamento. Mas nós sabemos que o YouTube funciona assim. Inscritos, né? Curtida, compartilhamento e comentários também funciona. Depois que subir também a entrevista completa, comenta lá.
Comenta, fala que você, alguma experiência que teve com o Pastor Nilson. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo que tiveram. Nós também podemos comentar também. Coloca lá quem você quer que venha aqui sentar na mesa do de frente para bater um papo aqui. Contar testemunhos como esse que o Pastor Nilson contou. E se eu fosse você, meu irmão, não é sendo marqueteiro, compartilha esta live. Meu, quantos cortes de testemunhos que podemos tirar desse 1h30 aqui abençoadora. Tá bom? Então vamos entrar nos comerciais, nossos patrocinadores, Pastor Rafael Freitas aqui do livro, a nossa irmã lá fugiu da cabeça, Pastor Gustavo, me ajuda aí. Irmã Edna Gourmet, lá do Jardim Bela Vista, que é a nossa patrocinadora. O bolo será sorteado semana que vem, tá bom? Pra você ainda que não comprou o violão do meu lado aqui, dá licença aqui, ó. Deixa eu movimentar aqui, ó. Tá aqui, beleza? Ó, abençoado, tomara que eu ganhe, tô precisando desse aqui. Lá, ô Leandro, compartilha aí com o pessoal do projeto de música da igreja lá, que tem lá os 17 a 20 e poucos crianças lá. Ó, violão abençoado aqui, ó, da marca Janine, zerado, irmãos. Compra lá, tá na promoção de você. Quantos pastor mesmo tem que comprar para ir para bolo? Não, ele comprando um, dá R$20. Já Isso. participa do bolo com 4 oportunidades. Comprando 3, que daria R$60, já ganha a caneca. Ó, 3 números. 3 números do violão concorre a uma caneca. Eu tô perguntando porque eu tô me localizando com os nossos apoiadores e abençoadores aqui. Ó, comprando 3, já ganho a última caneca, que não é essa aqui, vai estar prontinha para você, tá certo? A cada número você ganha 4. Isso. 4 participações no sorteio do bolo. Então são 12, meu irmão. Vai perder uma benção dessa? Pastor, roda o comercial aí. Vamos dar uma respirada, tomar água e vamos voltar. Falar com o pastor Nilson um pouco sobre louvor, adoração. Não vou perder essa oportunidade, né, pessoal? Em nome de Jesus, fique conosco aí. Com nossos abençoadores e patrocinadores aí. Estamos voltando aqui, o último bloco dessa noite especial com o Pastor Nilson aqui, né? Que noite, hein, pessoal? Olha, mais uma vez, reforçando para vocês, compartilha essa live, né? Avisa lá o teu amigo pastor, evangelista, aquele amigo sonhador que você tem lá. Todo mundo tem um amigo sonhador, né? Que quer ir para a obra, quer ir para o campo missionário. Nessa edição desse podcast tem muito testemunho, tá bom? Então compartilha aí. Fortalece aí a família de Frente Podcast e vamos junto no projeto aí. Semana que vem estaremos aqui também com um casal abençoadíssimo e vai ter muito louvor e adoração, Pastor Nilson. Vai ser uma bênção. Primeiramente, vamos agradecer a você que já comprou já um número do violão, que vai participar já do bolo da Edna Gourmet. Para você que tem interesse em comprar um livro aqui do Pastor Rafael Freitas, R$ 29,90, pastor? Isso. Tá bom? Abençoe.
frete grátis, a gente precisa falar porque são pessoas que nos abençoam, tá bom? Então, entre em contato. Qualquer parte do Brasil. Qualquer parte do Brasil, o frete é grátis. Ó, o Pastor Nilson já tá no mistério aqui, hein? Ah, Né? ele tá mais atento do que eu, hein? Aleluia! Que bênção, hein, gente? Tá bom? A gente precisa falar dos nossos apoiadores, patrocinadores, abençoadores, porque é o que mantém, gente. Aqui, como o pastor Nilson já frisou, o pastor Gustavo já falou anteriormente, eu repito, é um canal que nós vamos trazer pessoas, né, homens de Deus, pessoas de ministério, que vão compartilhar suas experiências. Não cobramos nada, né, para estar aqui, pastor Nilson não cobrou nada, é tudo de grátis, tá bom? Então, ó, não esquece do violão, tá bom? Cada um é 4. Tá bom? Tem uma caneca aí disponível para você que quer nos abençoar. Pessoal do projeto aí da criançada da igreja, hein? Compra aqui, vai ver se nós ganhamos um violão lá em nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui à entrevista. O papo tá bom, pastor. Pastor Nilson, eu vou falar, é um assunto que eu gosto, eu me localizo muito bem. Nós não vamos aprofundar muito nisso, porque eu falava o pastor Gustavo, eu gosto de Bíblia, leio, mas sou ruim de GPS aqui para procurar. Então eu sou aquele mapa antigo, assim. Então não vou me aprofundar na questão teológica, algumas questões. Também a ideia não é polemizar, né? Nem questionar de forma alguma. E assim, de cara, assim que eu posso falar, eu particularmente, a igreja do Senhor é uma das igrejas mais conceituadas hoje na área do louvor e adoração na cidade aqui. Eu falo com tranquilidade, eu não estou falando isso porque eu estou agradando o Senhor por estar aqui. Não estou falando para fazer um meio campo de forma alguma, né? Já ministrei algumas vezes lá, né? E Amém. é algo assim que nós conversando com pessoas do meio cristão da cidade, irmãos, que é um senso comum, né? Um ambiente espiritual, aquele ambiente de adoração, de louvor, uma liberdade assim, que às vezes não cabe em determinadas igrejas por questão de doutrina, questão né? Assim, mas lá é tremendo, pastor. E como tem sido, pastor, para o senhor, né? Toda essa história que nós já narramos aqui, né? Deixa bem claro, tá tudo resumido, né, pastor? Tudo resumido. Sobre a vida ministerial. Hoje, liderar uma igreja, vamos falar da igreja de Itapetininga agora aqui, liderar uma igreja, pastorear, tendo filhos, né, que não são músicos, né? São ministros, né? Hoje, ministro da Casa de Deus, tem o Wilsinho, que é baterista, tem a Gi, que é uma ministra de louvor abençoada, tem uma equipe de louvor, né, uma estrutura abençoada na área do louvor. Como tem sido essa experiência? Já sabendo que já vem de alguns anos, né? Não caiu ali num flash e apareceu. Tem toda uma estrutura, um trabalho, tem toda uma visão, tem todas algumas guerras. Nós sabemos que a área de louvor é um campo muito sensível. Eu não falo que é minado. Tu vai falar que não é sensível, e é de fato, né? Pela importância, né? Que hoje a área de louvor ele tem dentro de uma igreja, dentro de uma estrutura de culto, dentro de uma liturgia. Como que é para o senhor, pastor, sendo músico, sendo um grande ministro de louvor? Eu te conheci como diácono, ministro de louvor de jovens, há muitos anos atrás. Como tem sido essa experiência agora de viver esse tempo na igreja? E logo depois nós vamos falar um pouco sobre algumas experiências que nós tivemos juntos nessa área. Como tem sido, pastor? Pastorear, né, e dentro do Ministério do Louvor, ter os filhos ali, né, 2 filhos que lideram e ministram no louvor. E a igreja em si, essa essência que a igreja tem. Como que tem sido viver isso aí nesse tempo? Já vivem, na verdade, um bom tempo, mas compartilha com a gente. Qual que é o segredo aí Tem o segredo de Tostines? É fresquinho porque vende mais. Ô, Tostines, manda um dinheiro pra nós aqui. Ou vende mais porque é fresquinho, né? Quanto para ele, pastor? De uma forma bem descontraída, assim. Amém. Aí não estamos querendo descobrir o Brasil, a América novamente. Mas é bom a gente compartilhar essas coisas. É bom. Porque a gente vai num culto, às vezes, na Assembleia, vamos no culto lá na sede da Assembleia do Belém, ou aqui na Nastre, ou lá em cima, lá, perto São João, lá, e ver lá o pessoal coral cantando, a gente acha que caiu do céu lá, né? Eu acho, particularmente, deixa eu abrir um parênteses aqui, que a Assembleia de Deus é assim, do Belém, tropeçou lá, nasce um cantor, espirrou, nasce mais um cantor, lá é assim lá, né? Falou pessoal, é verdade. Como que é, pastor? É essa vivência, essa experiência de ver hoje isso, uma estrutura montada, um ministério formado. Eu sei que no começo do ano vocês tiveram um projeto, eu não pude estar lá para de agenda, né, que estava ministrando de outra cidade, mas vocês têm um projeto lá que gravaram algo já nesse sentido pro louvor. Como que tá? Como que anda? Como é que é? Conta para nós um pouco a respeito desse ambiente sobrenatural que é as ministrações de louvor na igreja lá. Amém. Vamos lá, então, né? Eu quero, assim, agradecer a Deus pela vida, pela sua vida, né? Por essas palavras. A gente, né, Glória a Deus. não tem muito essa noção, né?
E a gente fica até um pouco assim, né? Fica meio assustado, pastor, né? Exatamente. A ideia é essa mesmo. Mas Glória a Deus, mas é o que tudo que verdade, nós viu? fazemos, né? O que que nós fazemos lá? Desde o início, para mim foi um pouco mais fácil, né? De estar trabalhando na área do louvor, porque eu vim da música, né? Como eu disse, né? No início da minha conversão, quando eu vim para Jesus, eu já era músico. Eu costumo dizer para as pessoas que eu aprendi, e isso é uma verdade, né? Eu aprendi a tocar violão, depois ler e escrever. Santo Deus. Eu não sabia ler, estava no primeiro ano, mas tocar violão já sabia. Glória a Deus. Cantar também já fazia a segunda voz com meu pai. Que bênção. Né? Que bênção. Com 7 anos, né? Tava no primeiro ano. Naquela época a gente entrava no primeiro ano com 7 anos. Né? Verdade Não sei mesmo. Isso mesmo. Hoje não, hoje o neguinho com 2 anos e meio, 3 anos já tá... Tá no tempo integral na escola já, né? É tudo muito diferente naquela época. Com 7 anos que a gente ia pra escola, né? Então, eu com 7 anos, quando eu ia pra escola, já tocava violão, já fazia já as notas mais básicas lá no violão, né? Que era, né, primeira, segunda e terceira de cada nota, eu tinha facilidade, tempo musical tinha, né? Afinação, ouvido. Cresci ali ouvindo meu pai desde criança, desde de bebê. Então, tanto é hoje que eu sou assim, eu gosto da música, né? E sempre estou no meio, mas eu não sou aquele músico técnico, sabe? Que tem, assim, muita técnica. Não tenho técnica nenhuma. Eu tenho um ouvidão aguçado, né? Gosto muito da música e desde que de sempre estive envolvido na música na igreja. O meu primeiro ministério dentro da igreja foi música, né? A minha primeira experiência de liderar um departamento na igreja foi Ministério da Música. Glória a Deus. Antes de liderar jovem, que eu liderei na época que eu comecei a trabalhar no ministério, eu liderei jovens por 8 anos. E um departamento já muito grande na época. Mas antes de liderar os jovens, já liderava o Ministério do Louvor da igreja. E fui adquirindo algumas experiências. E essa experiência, quando nós chegamos na igreja, a gente foi aplicando, né? E a gente já chegou na igreja sabendo que a gente precisava mais ou menos para que o louvor fosse um louvor abençoador, né? De levar a igreja para mais perto de Deus, para adorar a Deus. E eu investi muito nisso. Então, não tem muito segredo. É o tempo, né? De você pegar o músico e trabalhar com ele e a longo prazo e não a curto prazo. Pastor, deixa eu abrir um parênteses só. Talvez o grande desafio, talvez, que eu acho que é um dos segredos ali, é você conseguir que os levitas, os músicos, né? Vamos colocar os músicos aqui para não ofender os mais puritanos, né? Vamos colocar os músicos, eles criarem raiz. Talvez é um dos grandes, não sei se o senhor acha assim também, né? Porque você tem um grupo de músicos, tem que ter raiz. Com alguns anos, eles começam a entender a visão pastoral, né? A visão da igreja. Isso é muito importante. As pessoas que entendem que eles têm esse chamado da música na sua vida, ele precisa entender isso. Isso. Que ele tem que ir para um lugar e enraizar ali. Amém. Sabe? Ele não pode sair dali amanhã, depois, não, vou tocar lá com o pastor tal, vou lá com o pastor tal. Tudo bem. Se a nossa cultura hoje no mundo cristão aceita isso, mas não é uma verdade para um músico que quer ver o fluir de Deus no ministério dele. Ele tem que, sabe, ponhar os pés ali e ficar ali, entender que aquilo ali é um chamado, né? Na verdade, eu aprendi ao longo do tempo que o músico na igreja, ele é um obreiro como diácono, como evangelista, e ele está ali para servir a igreja com a música que Deus deu para ele. Amém. Ele é um servo da igreja. Então ele está ali para servir. Tem que se comportar como isso, como um servo, né? Com essa responsabilidade sobre os seus ombros. E eu investi nos músicos, levando eles para fazer seminário fora, né? E aprender com outros grupos já que estão na estrada há muito tempo, né? A gente
Sempre quando tem seminário, principalmente do Vineyard, a gente vai para lá e referência, leva né, os pastor? músicos, referência. Rapaz, isso é referência demais. E a gente aprendeu muito com eles, né? E eu, pastor, uma coisa que eu observo, talvez, que é interessante que, como o assunto que é a formatação de louvor, adoração da igreja da Mais Vida em Cristo, e o ministério também, porque isso essa base é muito legal. Você ter um grupo de pessoas com raiz, que é necessário, porque quem está há um tempo entende a visão do pastor, que é necessário, porque nós cremos que o pastor está ali como homem de Deus, então está recebendo do Senhor, né? Entende também os propósitos da igreja, porque o bom músico, o bom levita da casa do Senhor, ele tá comprometido com a visão da igreja, com a visão do pastor, que é uma, com a visão da igreja, com a estrutura da igreja, é aquele um que vai estar suando a camisa. Claro, a gente sabe que por questões de trabalho, nem todos estão todo dia, nem todos podem estar em todos os trabalhos e eventos da igreja, mas guardando esses detalhes, essa é a importância. Talvez o que está faltando, muitas vezes, eu não sei qual que é a opinião do senhor, para os dias de hoje, muitos músicos, essa pingação, essa falta de enraizar, de ser ministrado. E assim, eu acho isso que o senhor falou, abrindo um parênteses aqui, o senhor é entrevistado, mas não resisti. Uma das coisas interessantes é isso aí, que não que a gente rechace, né, a itinerância, de forma alguma, mas o levita, o músico, o cantor, ele tem que entender que ele tem uma igreja, onde ele precisa ceiar, nos modos, nossas igrejas pentecostais tem que dizimar, tem que participar, né? E um pastor. É muito importante isso que o senhor falou. Ele pode até frequentar alguns lugares debaixo da bênção do teu pastor, ele pode ministrar em outras igrejas, né, pastor? Interessante isso que o senhor falou. Pode buscar em outros lugares conhecimento, porque esse contato com outras igrejas, outras estruturas dentro, é claro, de uma visão pastoral, da bênção pastoral, é importante para o crescimento, né, também deles, né? Muito interessante isso que o senhor falou. Então, é interessante isso, que até eu estava falando isso com o Michel, né? Ele deve estar aí ligado. Nosso tecladista lá, pensa, Michelzinho. Nosso tecladista. Exemplo de raiz, né? E chegou uma época, ele estava tocando numa outra banda, né? Sim. E aí eu cheguei e falei para ele assim, ó, nós estávamos tendo uma dificuldade, porque aí o compromisso dele lá com essa banda, mais o compromisso ali com nós na igreja, ele não estava fazendo bem feito. Nenhum nem outro. Aí eu cheguei... Não tinha excelência no português, claro, né? Ele chegava aqui, procrastinava, levava com a barriga um pouco aqui, outra ali. Aí eu cheguei e falei, Michel, vem cá. E aí... Meu Deus! Ele vai estar ouvindo isso aí. Eu sei o que é isso, pastor. Eu falei, vem cá. Falei assim, a partir de hoje, eu preciso que você tome uma decisão. Ô, pastor, o que é isso? Falei, qual pastor? Eu falei assim, você escolhe, e eu vou respeitar a sua escolha. Você fica com a banda que você está lá tocando, secular, lá que vocês vão uma igreja aqui, outra lá, tal. Não discordo disso, é uma bênção, glória a Deus. Mas você precisa se definir. Se você quer ficar lá com eles ou aqui com a gente, porque nós temos um projeto aqui, e para se encaixar nesse projeto é só aqui. Isso mesmo. Aí ele saiu encabulado e tal. Aí no outro dia ele me procurou e falou, pastor, não estou mais na banda lá. Eu vou ficar com o senhor. E aí ele estava dando testemunho no domingo, depois do culto, acabou o culto conversando para uma irmã, falando que foi a melhor coisa que ele fez, decisão da vida dele. Pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor. Tem que cortar o senhor raciocínio. O senhor é muito importante. Porque tem muitos pastores, muitos líderes que têm medo, às vezes, de falar forte com o músico. O assunto é louvor aqui. De medo de perder, não pode ter. Não. Porque o senhor faz algo, eu conheço o senhor, que é falar com amor. A repreensão, ela vem com base bíblica, ela vem com a espiritualidade da liderança. Isso é importante. Por isso que dá fruto. Pastor, o líder, no meu caso, eu tenho... Sim. Não é que eu tenho ainda um projeto com o Ministério do Louvor, que é fazer com que o Ministério Mais Vida em Cristo, eu vou abrir isso aqui hoje, um dos meus desejos do coração, né? Fazer com que o Ministério Mais Vida em Cristo seja reconhecido pelo louvor, né? Glória a Deus. Eu invisto muito na vida dos músicos, deixando eles muito conscientes, trazendo para eles a maturidade que eles precisam para entender isso. Que vai chegar uma hora que isso vai acontecer e eles precisam ter os pezinhos no chão, como eu tenho.
Sou um líder de igreja hoje, de diversas igrejas, e a gente continua com os pés no chão. E isso não é nada, é só um posicionamento que a gente tem no Evangelho, que eu acho que é assim que funciona. É a glória de Deus que tem que emanar, né, e brilhar, sabe, e expandir. E a gente está aqui como um instrumento de Deus somente. E esse é o projeto ali, como você me perguntou, né? Sim, sim. O segredo. Então nós temos esse projeto, nós temos algo lá na frente, visando lá na frente. Eu tenho um projeto que eu vou chegar uma hora que eu vou, para a glória de Deus, isso é coisa minha. Quem quiser seguir esse exemplo também, siga. Que eu acho que é bom. Vai chegar uma hora que eu vou integrar todos os meus músicos na igreja. Vão trabalhar em tempo integral na igreja. Amém. Vão receber ali para que eles possam estar cuidando das suas famílias. Eu acredito que Deus vai enviar essa condição. Não temos condição nenhuma hoje. Estou falando pela fé aqui. Amém. Mas vai chegar um tempo que eu vou integrar todos esses músicos. Né? Mas para chegar a ser um músico integral dentro da igreja, ele tem que entender que ele é tão importante dentro daquela igreja, o papel que ele presta para servir a igreja, quanto do pastor. Né? É alguém que vai estar ali integrado, vai estar trabalhando, Amém. Fazendo Glória a obra de Deus, vão estar o dia todo ali, sabe, ocupando algumas secretarias da igreja, sabe, liderando evangelismo, fazendo parte da visão salvística da igreja. Os músicos estão envolvidos nesse trabalho, inseridos nisso. E na hora do culto vão para lá oferecer o louvor, a adoração Amém. A Deus, mas fora da hora do culto vão estar fazendo, né, o semear. Em nome de Jesus. Amém. Porque se não semear, não tem como nascer. Né? Glória a Deus. Se não tem o que nascer, não tem como Deus dar o crescimento naquilo. Então a gente está fazendo a nossa parte. E nós viemos num tempo, pastor, né? Eu não tenho vergonha de falar, né? Com nossas bases na área de louvor e adoração era muito forte, né? Hoje eu creio, não desprezando a geração atual, de forma alguma, aqui o assunto não é entrar nas questões de musicalidade, mas aquilo que nós vivemos, o senhor um pouco mais para trás, pouquinha coisa, né? Pastor? Eu também, vindo com base de Ademar de Campos, vindo com base de Daniel de Souza, vindo com base das comunidades Koinonia, Comunidade Cristã de Goiânia e outros, né? Grupo Logos, né? Vencedores por Cristo, quantos, né? A gente via nessa base, na área congregacional, muito louvor bíblico. O senhor pega hoje um álbum do Daniel de Souza, desafio, né? Quem estiver nos assistindo, vai lá, pesquise Daniel de Souza, procure as canções. Todas as canções, ou quase todas, principalmente os primeiros álbuns, tem tudo base bíblica, versículos bíblicos, são salmos cantados, né? É muito importante. E hoje, eu percebo, como ministro de louvor, né, como eu lidero um grupo, né, de músicos, que não é uma crítica, mas existe algo muito raso hoje em dia, né? Muito. E nós, pastor, precisamos compartilhar isso. Inclusive no contexto teológico, Sim. Pastor Gustavo, Fernando, Alexandre. Que das músicas que são elaboradas hoje, né? Você vê que os contextos teológicos que são colocados nas letras das músicas hoje são letras assim, né, com todo respeito, né? Sim. Não é uma crítica, é uma observação, tem que ser feita. Uma observação raso, pelo fato talvez de o músico não ter muito conhecimento, sabe, ou viver aquele momento que ele julga necessário formalizar aquela música para que aquele momento que ele está vivendo seja preenchido, né? E é um momento assim que se for o que está acontecendo, nós vemos através das letras, né, nos bastidores, na vida das pessoas, então nós estamos vivendo um tempo muito complicado na igreja. Sim. Por quê? Porque você vê nas letras das músicas, eu corro um risco aqui de alguns teólogos virem depois bater em mim, mas não tem problema, é assim que eu creio. E eu vou falar. É questão de fé. É assim que eu acredito, sabe? Como pastor, e é assim que eu ensino a igreja. Eu acho que a questão teológica hoje ela está muito faltando nas letras, nas músicas, né? As pessoas fazerem com mais responsabilidade as letras. Você escuta louvores aí que são entoados dentro da congregação como congregacional. Louvores que, sabe, falam de um Deus que está ausente da vida. Meu Deus, santo Deus. Tudo isso, pastor. Né? Mais um pouco. Falam de um Deus que está ausente da vida. E eu não entendo assim. Porque quando eu recebi Jesus como Salvador, eu entendo que Jesus entrou
eu criei, e isso gerou salvação em mim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, foi o que o apóstolo Paulo disse lá para o carcereiro, salvo engano. Então, a salvação vem quando nós cremos no Senhor Jesus e recebemos Ele como nosso Salvador. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Sim. Eu só estou falando aqui que uma vez salvo, cuide para que não caia, não Glória a perca a Deus. tua salvação. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo dizer que as nossas músicas têm que falar do prazer da salvação que chegou em mim. Glória a Deus. E não de algo que parece que a salvação não foi gerada em mim, ainda estou buscando ela. Tem muita gente dentro da igreja buscando a salvação. Amém. Mas ele já se converteu. Se ele já se converteu, a salvação já aconteceu. Então o que ele precisa fazer agora é cuidar de manter-se salvo. A Bíblia está encerrando assim, dizer, já seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, cuide da tua salvação, sabe? Até o final e você vai ser salvo. Glória a Deus. Ou seja, a salvação já aconteceu, não é o que você está buscando. Se você já aceitou Jesus, você já é salvo. Só precisa cuidar de manter a salvação em você. Meu Deus. E não, então, vendo desse ponto de vista, que eu entendo, biblicamente falando, você não precisa formar música, sabe, com aquela ausência de Deus. Entra para minha casa. Santo Deus. Vem fazer, sabe, uns negócios assim que é uma coisa que você, eu fico pensando assim, poxa, eu como pastor, eu falar, o senhor entra aqui? Não. Faça uma morada aqui. Ele já entrou na minha vida no dia que eu aceitei Jesus. A minha vida se transformou. Eu fui transformado. Amém. Fui regenerado. Fui purificado. Fui lavado no sangue do Cordeiro. Desci as águas. Fiz a minha confissão de fé. Glória a Deus. Sabe? E agora estou aqui na presença de Deus. Só que todo cuidado para mim é pouco. Porque se eu não me cuidar, eu perco a minha salvação aqui. Fração de um segundo, numa fala que eu der distorcida aqui. Mas ela está aqui. Então não preciso cantar para algo vir me salvar, porque eu já estou salvo. Amém. E as nossas músicas, pastor Guto, parece que acontece assim. Nos dias de hoje. É de um Cristo que não está aqui. Tem que vir para alegrar. Para fazer a diferença. Não. Eu acho que as músicas têm que mudar o tom. Cristo já está aqui, por isso eu sou feliz. E quero distribuir essa felicidade com você que está me ouvindo. Amém. Glória a Deus. Sabe? Glória a Deus. É transmitir algo que Jesus já fez aqui para as pessoas. Uma mensagem de alegria, de paz, de transformação de vida, porque já aconteceu aqui. Testemunho salvístico. Eu acho que está faltando muito isso nas nossas músicas de hoje. Essas responsabilidades nas nossas letras musicais. Está vindo uns negócios torcidos aí que... Meu Deus. Fica difícil de ser ouvido. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Em cima manter o raciocínio, em cima dessa visão que o senhor tem, eu compartilho da mesma, viu, pastor? Deixa bem claro. Eu compartilho bem. Quem me conhece sabe. Amém. Eu acho assim que, tanto com algumas pregações da teologia coaching, né? Hipergraça eu dispenso, mas a teologia coaching, eu vou chegar no louvor. Eles cumprem um propósito de atrair. O problema, e as canções, e os amigos vão ficar meio bravos que eu vou falar aqui, né? Talvez, principalmente o worship, né? Eles cumprem um papel, talvez, evangelístico, talvez cumprem um papel de atração. Problema, e o senhor, aí que eu vou convergir com o senhor na ideia, que eles acabam virando uma teologia da música gospel. 15 dias atrás, eu comentei com o pastor que me incomoda, que tem muitas igrejas, muitos pastores que os músicos, os ministros, eles vão mais porque o artista fala do que o próprio pastor. Então, acho que assim, eles cumprem um propósito, sim, e aí quando eu falo isso, não é desprezando de forma alguma. Eles cumprem um propósito, eles cumprem a missão deles, mas não pode ser o alimento da igreja. Aí é aquilo que o senhor falou, precisa ter Bíblia, precisa ter palavra, precisa ter louvor. Tem canções, muitas canções tremendas que são gravadas hoje em dia por cantores famosos. Mas, pastor, observe você que está nos assistindo aqui, vai lá procurar os maiores artistas, eu não vou citar nomes aqui, né? Para não tomar, de repente, um strike aí, tomar
alguma punição do YouTube, né? Porque se nós formos, pastor, observe, pegar os maiores cantores aí, top 10, vai assistir um show ao vivo, estão cantando canções dos anos 90, 2000. Interessante, né? Porque existe hoje uma questão muito comercial. E essa questão comercial, que está invernizado de todo jeito, está quebrando um pouco a essência. Porque tem muitos jovens, muitos músicos nas igrejas por aí que estão indo pelo verniz. Aquilo que o comercial oferece. Né? Aí eu acho, onde que é o erro dos, talvez eu... Não é um erro, mas eu acho que eu falei semana retrasada aqui, que talvez deixe a desejar. Esse pessoal poderia prestar um serviço melhor para o reino do que eles prestam hoje. Claro, as administrações das igrejas vão lá e estão cantando as canções dos antigos, estão repetindo Cassiane, Lauriette, Diante do Trono, tocam no altar, estão lá. As canções dele, primeiro, eles não cantam nos shows ao vivo, né? Dá um recado aqui, maioria não compõe. Puxa vida, o camarada tem 1 milhão, 2, 3, 10 milhões, pastor Gustavo, de seguidores, cheio de Deus. Eu não estou questionando salvação nem espiritualidade aqui, deixar bem claro. Né? Movem multidões, milhões. Deus, eu creio que Deus usa, e Deus usa por um propósito. Porque nós não estamos falando de salvação aqui, não estamos falando do que é certo, do que é... Deus usa sim. Porém, se Deus está na vida deles, se Deus derrama essa unção que a gente vê aí por aí, por que eles não compõem? Por que eles... A maioria trazem coisas de fora. Agora uma pergunta para nós quase finalizarmos, estamos já estourando no horário aqui, mas não posso deixar de perguntar isso para o senhor, para a gente finalizar. Então quer dizer que eu sei a esposa do senhor, bem provável pelo que o senhor já explanou aí. Então, não se canta tudo na igreja. Se filtra tudo, né? Não. Existem lugares, ambientes... Exatamente. Estão falando de cântico congregacional dentro da igreja, onde as pessoas estão transformadas. Exatamente. Legal. Tem coisa que é por evangelismo lá fora, lá. Exatamente. Mas você fazer dentro para um ministério de como louvor. Igreja, nós estamos falando como igreja mesmo, né, pastor? Não estamos falando de evangelismo, né? Tá bem claro pro pessoal, né? A ideia é que é igreja. Igreja. Estão falando de ministério de louvor dentro da igreja, que ministra a música sacra, a música congregacional ali, que leva o povo a adorar a Deus, né? Fora num culto de evangelista, lógico, você tem outros tipos de louvor que você vai fazer para atrair as pessoas, fazer com que elas se acheguem e não tem problema nenhum nisso, né? Eu só tenho assim, que eu estou deixando aqui para os irmãos ao conhecimento dos nossos ouvintes, é que na igreja onde nós presidimos pela misericórdia do Senhor, funciona assim, né? Lá a música que chama Jesus de cara de você, não se toca. Eu já ouvi canções lá que tá mudada a letra lá, você já tem observado isso aí já. Não se toca, porque a gente tem um códigozinho chamado ética cristã. Eu tenho muito cuidado com isso. Pode me chamar de quadrado, alguma coisa, mas excesso de zelo, eu preciso ter excesso de zelo de que pecar. Pastor, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para abrir um parênteses. E, pessoal, detalhe, né? Eu sei que estamos estourados no horário aqui, mas o pastor vai concluir essa visão. Para quem não conhece a igreja do pastor, é uma igreja que eu ministrei várias vezes lá já. Né? E a gente pula, ergue as mãos, fala língua estranha, a gente pentecostal dança. É pentecostal mesmo, pessoal. Dá lugar para Deus. Pentecostal. O que o pastor Nilson tá falando são algumas bases assim que a gente precisa preservar. Né? E nós estamos falando de igreja. Né? Um dos exemplos que eu vou dizer para vocês aqui, né? E se a carapuça servia aí vista, tá bom? Eu sei que talvez seja músico do outro lado aí, escute isso. Músico da minha igreja, força de expressão, não é minha, do Senhor. Sim. Da minha igreja. Não participa de culto e vai para Esporago, não. Amém. Se ele fizer isso, ele vai ter cortado, vai ser conversado, vai ser analisado, sabe? Chegou lá também, músico que chega lá, que, sabe... Deu problema lá na igreja do pastor. E aí chega lá e falou, poxa, eu vou arrumar uma vaguinha, que aquele ministério louvor é muito bom, como eu toco bem também, né? E é bom mesmo. Eu vou chegar lá e eu vou querer participar também. Então, chega lá, irmão, vai ficar no banco. Não tem jeito. Eu posso saber que você é o melhor músico da cidade. Vai sentar no banco lá, vai aprender os costumes, as normas internas. Vai entender a igreja. Vai passar a ter comunhão com todos os irmãos da igreja, aprender a amar os irmãos, tratá-lo com carinho, como família. E quando você estiver se sentindo família, aí você já passou de ano já, daí sim,
Amém. Você vai começar a fazer parte da oficina ali para você chegar. Ainda não vai tocar no ministério oficial, vai, sabe? Começar tocando com os jovens ali, acompanhando o departamento Amém. tal lá, tal. Vai estar chegando aos poucos, sabe? Assim que funciona. Então, a gente precisa levar a sério isso. E muitos lugares, às vezes, não vingam o negócio por causa disso. A gente fica catando, sabe? A pessoa chega, a gente pega lá e põe. Chega, pega e põe. Chega, pega e põe. Não, irmãos. E o dono da obra é o Senhor e a gente tem que entender que aquilo que é do Senhor não vai perecer. Amém. Se a gente fazer com zelo, com santidade, a santidade é o carro-chefe de uma igreja. Glória a Deus. Se não for com santidade... deixa eu fechar aqui, por favor. Pastor, Fechar aqui. Pode fechar, pastor. Para fechar aqui. Fecha o raciocínio aí, pode ir. O mínimo que o Senhor Jesus, que Deus ele exige para nós na adoração é em espírito. Meu Deus. Isso é o mínimo. Se não for em espírito, não é louvor, não é adoração, não é cântico. Meu Deus. Congregacional, não é nada disso. Então, Mas é hino que eu estou cantando. Tem hino que canta defendendo a pátria, defendendo o time de futebol, com certeza. né? Não, mas louvor a Deus. Para alguém chegar e falar, vou entoar um louvor a Deus aqui, o mínimo que Deus exige dele é que ele esteja em espírito. Amém. Amém. Porque é esses que o Pai Glória procura. A Deus. Verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito. Porque fora disso, vai dar uma bagunça aí, vai virar um negócio complicado, porque o homem natural não entende e nem discerne as coisas espirituais. Aí quem está no espírito vai vir trazer uma palavra de exortação, o carnal não vai entender, vai contender, vai se opor, vai virar aquela situação. Então, no nome de Jesus, o mínimo que a gente tem que ser é alguém cheio do Espírito Santo, para poder estar oferecendo para Deus um louvor que agrade aí. E essa é a intenção do culto. Aquilo que o apóstolo Paulo fala, o culto racional. Você tem que ter consciência do que você vai fazer na igreja. Entregar algo que agrade a Deus e não você ou as pessoas. O músico cai muito nesse erro. De ir lá para a igreja e querer fazer chover para a igreja com a sua habilidade técnica, com a sua capacidade vocal, etc. E tal. Não é por aí. Tá tudo errado. É importante, mas não é essencial, né? Não é muito importante, é muito né? importante. Sim, mas é secundário. Desde que a pessoa grude os pezinhos no chão e entenda que ele está ali para servi-lo com aquele instrumento que Deus deu a serviço da igreja. Amém. Bem? Deus abençoe. Amém. Pastor, que benção, que bom poder entrar num assunto espinhoso. Espinhoso. Delicado, né? Casca de ovo e casca de banana. Que é sensível, é escorregadio e machuca às vezes, né? É espinhoso, é casca de banana e é casca de ovo. Então ele é bem complicado, é um assunto bem abrangente. O caminho é estreito, né, irmãos? Não temos que alargar nada aqui. E eu desafio, você que está nos acompanhando aqui no The Frente Podcast, né, nessa formatação nova aqui, nós apoiando o pastor Gustavo, passamos aqui aquelas 10 primeiros minutos de nervosismo que só Deus, tá bom? Mas vamos permanecer aqui, conforme Deus permitir. Esses assuntos, pessoal, serão recorrentes aqui, com visões diferentes, pessoas pensando diferente, porque não é proibido pensar, né? Tem umas questões teológicas, às vezes, ele não vai debater teologia, porque a ideia desse programa, desse bate-papo, não é esse. O programa de debate, o pastor Gustavo que preside aqui, então é tudo com ele lá, ele tem para administrar, já não tenho já muito aqui, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, antes de nós finalizarmos aqui e agradecer ao pastor Nilson pela noite aqui, nós vamos fazer o quê? O violão, vamos sortear, viu? Já liga a galera aí que comprou, já manda no WhatsApp, vai sortear o violão lá, hein, pessoal? Aqui, deixa eu pegar na mão aqui, dá licença um pouco, pessoal. O violão da marca Giannini. O pastor Gustavo, nas lives anteriores, falou que era usado, não tem nada, tá zerado. Deixa eu abençoar aqui, Jesus, manda lá pra alguém da igreja, não precisando lá no Projeto das Crianças, hein? Pessoal, então, compartilha aí, avisa o pessoal que será sorteado nesse exato momento. Nós vamos jogar aqui na mesa aqui. Os nomes estão aqui bem dobradinho, tá bom? O pastor Nilson eu vou jogar aqui, pastor. Meu Deus, que responsabilidade. Ou melhor, pastor, vamos pôr o senhor estreito. O senhor pode... Vou mexer aqui, ó. Vou pôr o violão no cantinho aqui. Voltamos. Quando você balança aqui, aí eu quero agradecer ao pastor Gustavo, né?
pela oportunidade. Perdoa aí o nosso exagero aqui no tempo, às vezes. E obrigado pela paciência. Não, estamos na bênção, pastor. Eu ficaria mais 2 horas com o senhor aqui. E vamos fazer já logo um segundo round aí. Vamos. Um segundo tempo aí. Quem sabe a gente pode trazer, né? Fica o desafio aqui pra Gi, o Michel, o pessoal da equipe de louvor, num futuro próximo, que não vai demorar muito, até porque nós estamos desenvolvendo um projeto aqui pro sábado, junto com a plataforma, com o canal de frente aqui, voltado ao louvor e adoração. Músico, levita, você que trabalha aí, toca o violãozinho, segure na cadeira, que é sábado à tarde vai tremer. Deixa eu mudar a câmera até aqui, vai tremer, tá bom? E no bom sentido da palavra, não vamos descobrir o Brasil, não vamos descobrir a América, mas vamos tocar mais profundamente em alguns assuntos mais espinhosos. É claro, né? Regado a louvor e adoração. Logo, logo vai vir novidade aí. Se inscreva, compartilha. Quando a gente pede, pessoal, é para isso mesmo, para dar engajamento, para a gente mostrar aqui, gente, que na região de Itapetininga, na nossa cidade, existem pastores sérios, ministérios sérios, dá oportunidade para pessoas e para você conhecer, né, o povo de Deus aqui na nossa cidade. Vamos lá, pastor, para o sorteio? Vamos lá, estamos na câmera central, ó, pessoal. Vamos ver quem vai ser o ganhador do violão. Glória. Fecha o olho, pastor. Aí, aleluia. Que vontade. Tá na mão, queridos. Vamos lá? Vamos lá, vamos abrir aqui, Jesus amado, que rufam os tambores. Não tem tambores aqui, mas logo, logo vamos ter aqui. Vai ter que... Amém. Pastor Gustavo, tá em língua estranha aqui o nome aqui. Deixa eu ver. Tenta aqui, pastor Nilson. Tenta, Deus, deixa eu usar aí. É um nome bem diferente. Não é dos meus conhecidos. Meu Deus. É Pati? Não sei se é Pati. Deixa eu ver. Vem cá, pastor. Pastor vai... Vem cá. Pode invadir a câmera aí, pessoal. O vivo é assim mesmo. É um momento importante aqui, ó. Preta, preto. É o senhor ganhou. Pita? Ah, o irmão Pita lá do distrito Pessoal, o seguinte, então o ganhador, nosso irmão Pita, lá do distrito do Tupi. Antes de avisar ele, compartilha a live, curte, comenta. Comenta aqui, ó. Nós subimos no YouTube, comenta aqui. Chama o irmão Pita lá do Posto Tupi lá. Ele é o ganhador do violão. Que bênção, que bênção. Espero em nome de Jesus que o violão tire boa serventia, que sirva a Deus, né? Que o nome do Senhor seja glorificado no louvor, na adoração, em nome de Jesus. Na segunda-feira que vem, ou terça, pastor? Segunda ou terça, né? Terça-feira vamos sortear aqui também o bolo. É terça-feira mesmo. Segunda-feira, pessoal, antes de nós finalizarmos e agradecer ao pastor Nilson aqui, nós queremos, segunda-feira estaremos aqui com a Jéssica e o Gessé. Prepare o coração aí, vai ter muito louvor, adoração. Pessoal da Assembleia de Deus de Madureira, Braz, Belém, compartilha aí, que eu sei que eles rodam aqui a região, as igrejas aqui ministrando, Igreja Evangélica Quadrangular, chega conosco, vai ser uma noite para a glória do Senhor, pastor Nilson, apoteótica. E quero trazer o pessoal do Mais Vida em Cristo também, Ministério do Louvor, para cantar aqui, viu, pessoal? Em nome de Jesus. O Gessé já fez parte do ministério lá também. Já, tem muita história, o Gissézinho lá, já passou lá na escola de levitas e profetas lá, aí, pastor, um bom tempo, hein? Ele mesmo, ó, se aproveitando o gancho aqui, o próprio Gessé, ele, com certeza, semana que vem nós iremos falar sobre isso. Ele fala muito da importância dessa passagem pela igreja, né, do aprendizado, do agregado dele, tá bom? Pastor Nilson, nós queremos agradecer o Senhor pela esse papo abençoado. E eu falo de coração que a gente que é pentecostal, a gente só não falou língua estranha por uma questão de etiqueta, mas o espírito que tá fervendo aqui. Eu tô com o coração alegre, feliz na presença do Senhor. Que noite agradável. Eu espero, pessoal, que essa noite ela pode ter trazido elevo espiritual, ter agregado a tua vida ministerial, sabe? Compartilhe e pede pro pessoal assistir novamente o testemunho do pastor Nilson, né? Algumas coisas, nós não somos donos da verdade, mas nós defendemos um Cristo que preza pelo zelo da tua igreja, tá bom? Semana que vem estaremos aqui com o Gessé, com a Jéssica. Na próxima semana, ó, comenta aí, na hora que subir no YouTube, tá bom? Quem você gostaria que estivesse conosco, batendo um papo aqui, pode mandar que, se bombar aí nos comentários, nós vamos trazer, tá bom? E papo reto, assim, sem medo de ser feliz, tá bom? Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Pastor, fugiu da cabeça o nome da irmã do doce lá. Irmã Edna Gourmet, também tem a Michele Manicure. Fala aí, pastor, por favor. Agora, Michele Manicure, pedicure também,
lá do Bela Vista. Amém. Isso aqui é muito bom. lembrando, a gente falou do bolo, quem quiser também participar do sorteio do bolo, cada número é R$5. Perfeito. Entendeu? R$5. E às vezes a gente fala do violão, é que o violão era a prioridade. Sim. Né? Mas aí você pode estar adquirindo um número aí por R$5. Perfeito. Então, quanto mais... E na semana que vem, a gente vai fazer... Quem comprar... 4... Ao mistério. 8... Meu Deus. 12. Quem comprar 12 vai participar do encontro lá do irmão César Henrique. Que vai estar os cantores lá. Vai sortear, vai estar Marcelo Aguiar. 3 ingressos. Vai estar o pastor Lucas e Marcelo Aguiar lá. Lá na Igreja Evangélica Quadrangular, da Vila Barte. Pastor Léo vai estar aqui amanhã. Aqui. Vai estar aqui amanhã. Vai estar amanhã, que benção. Gente, olha que benção, pastor Marcelo Aguiar, pastor Lucas. E vai ser também um lançamento de mais uma canção, se eu não me engano, do César Henrique, um cantor gospel da nossa cidade, que é abençoado por Deus. Que benção, César Henrique. Benção. Vamos abençoar a vida do menino aí. Ele nos deu 3 ingressos para estar sorteando. Que benção. Vai sortear então, que benção, pessoal. Queremos agradecer, né, aos nossos patrocinadores, aos parceiros, você que ficou com a gente nessa quase 1h50 de live aí, foi uma benção. Né? Ele passou, né? Uma benção. E desculpa, né, o início, os patrocinadores, nos perdoe, né? Aí tá se localizando ainda com algumas coisas, né, que é necessário. Mas semana que vem vamos estar mais afiado aqui, tá bom? Assim, se o Senhor nos permitir. Pastor, endereço da igreja, onde podemos encontrar o senhor aqui na cidade? Redes sociais, fique à vontade. Para finalizarmos. Estamos na rede social, no Facebook, né? E no Instagram, Nilson Dias. Vocês me acham lá. E nós estamos ali na Vila Belo Horizonte, na Rua Santino Leme de Almeida, número 346. Nós temos o culto ali na terça-feira, culto de oração, também um estudo depois da oração. E nós estamos num tema maravilhoso, né? Sobre família, estudando sobre a família cristã, uma bênção na minha vida. Amém. E na sexta-feira, grande noite de libertação. Nós estamos na grande libertação e a gente vai lá com a faca no dente para expulsar os demônios. Glória a Deus. Sabe? Declarar um mover pela divina revelação do Espírito Santo, sem, sabe? Você tiver oportunidade numa sexta-feira nossa, vai lá para você ver. Deus brada lá, é muita glória de Deus. A gente estamos aí debaixo de jejum, de oração, com todos os nossos obreiros, tem sido tremendo. Não sei se eu posso estar fazendo isso aqui, pastor. Pode, pastor. Né? Obrigado, então, pela oportunidade, né? Glória a Deus. E toda sexta-feira, noite da libertação, nós terminamos com o pastor Liseu de Paulo, que é o nosso pastor ali na cidade de Botucatu, né? Sexta-feira agora, nós tivemos uma conferência profética sobre milagre, libertação e cura. Foi tremendo, foi extraordinário. Muitas pessoas libertas. Glória a Deus. E sexta-feira agora não vai ser diferente, tá? Tô saindo agora da live, vou lá para o mato, lá orar, buscar Deus, né? E tem muitos assim, mas é o ponto de vista de cada um, né? Tem coisas que eu falei aqui que às vezes você não aceita, não concorda, tudo bem, tá tudo certo, não tem nada de errado, né? E tem coisas que eu faço também você não concorda, que é sair daqui e orar no meio de um mato, orar. Tá tudo certo também. Amém? O importante é isso. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao pastor Gustavo, ao nosso querido irmão Alexandre. E é isso aí, irmãos. Vamos que vamos, em nome de Jesus. Da próxima vez, nós tiver a oportunidade, a gente vai trazer o Ministério do Louvor aqui, Amém. pelo menos uma parte deles, né? Para fazer aqui umas capelas aqui, louvar a Deus. Cantar Fazer, os congregacionais, fazer né? tremer esse lugar aqui, em nome de Jesus. Se eu pudesse terminar, eu ia terminar cantando assim: o tempo de cantar chegou. Pessoal, Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Amanhã teremos aqui um debate abençoadíssimo aqui, com 2 pastores aqui. Entra aí no canal do De Frente, já vê quem que é o pastor Léo e o pastor Jackson. Será uma bênção, momento de conhecimento, momento de edificação. Você precisa aprender mais da palavra de Deus. Não perca esta oportunidade, tá bom? E semana que vem estaremos aqui com o Gessé e com a Jéssica do Ministério Promessa. Assim, se o Senhor permitir, se Jesus voltar até lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe, Jesus. povo Deus lindo, abençoe. maravilhoso. Beijo no coração.